Paz, Senhor! E aí, estamos aqui de novo, né? Que bom, gente. Como prometido, hein? Terceiro vídeo na sequência. Isso aí. E a gente vai continuar, se Deus quiser. Com certeza, não tem que continuar agora. O que você acabou de falar mesmo? Fé no Pai com o quê? Que o inimigo caia. Vai cair e a gente vai fazer todos esses vídeos. Bom, gente, como nós falamos no vídeo anterior, nós temos aí alguns quadros propostos para o nosso canal, para o nosso novo momento desse canal. E no dia de hoje a gente quer trazer aí um quadro que é Dicas da Trindade. Isso. Né? Muito bem. E qual é a dica? Hoje a gente vai aprender. Eu sei que muitas vezes isso passa como, isso daí a gente já sabe, mas você vai ver que os detalhes eles fazem a diferença. Então, vai ser dica sobre como ler a Bíblia, né? A leitura da Bíblia é algo importantíssimo e vital para a sua vida cristã. Não tem como ser cristão, não tem como ser filho, ser servo, ser... experimentar um avivamento, não tem jeito de pular. Sem ler a Bíblia, gente. É como ficar sem comer e achar que vai viver. Você pode até durar uns 40 dias aí, mas depois vai começar a... Não, é que nem como você viu uma comparação que é assim, é como se você fosse jogar bola, né? Uma partida de futebol e esquecesse a bola, né? Não tem como, é o fato principal. Exatamente. O crente, o cristão não vive sem se alimentar da palavra de Deus. Mas enfim, vamos à primeira dica e eu acho, a gente estava conversando aqui, eu acho que é conjunto, né? Acho que a primeira coisa, o essencial para você começar a ler a Bíblia, você precisa orar. Como assim orar? Orar, falar com o Pai. Antes de você, e isso não é antes de começar uma leitura da Bíblia, é todas as vezes que você for ler a Bíblia, é importante que você dedique aí alguns minutinhos em oração e aí peça para que Deus fale com você nesse momento de leitura, né? Exatamente, porque assim, uma coisa é você ler, você lê qualquer livro, você lê qualquer coisa, lê um artigo de jornal. Outra coisa é você ler a palavra de Deus, e aí a palavra vai falar com você, e aquele momento que você está dedicado aí na oração, pede ao Pai, ele vai esclarecer melhor. E a oração é importante porque a gente não está lendo um simples livro, né? É o único livro em que a gente lê e o autor está conosco, né? Então, exatamente. Às vezes pode passar batido, mas é importantíssimo a oração. Isso. Bom, o segundo ponto que a gente vai falar sobre da leitura é começar pelo Novo Testamento. Eu acho que muito desânimo dos jovens ou dos novos convertidos é o fato de começar a Bíblia por Gênesis, né? E muitas vezes se deparar ali com tabernáculo, com o templo e ver muitas vezes as genealogias, né, de Segunda Crônicas. E não entender o porquê que está ali na Bíblia os sacrifícios de não sei quantos metros do tabernáculo. Tudo tem um motivo, né, gente? Sim. Claro, né? Como Paulo diz, não é nada que não está escrito que não seja para o nosso proveito. Tudo tem um motivo, mas como a gente está falando, é difícil. Se torna uma leitura difícil, ainda mais, é uma coisa que a gente vai falar no próximo, ainda mais se você está lendo em uma tradução mais próxima, ou mais antiga, se podemos dizer assim. Que tem uma King James, tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? E outra coisa, Vini, eu não sei se você concorda, eu peço sua opinião. Dizem que o melhor livro para começar nos evangelhos, e principalmente para alguém que é novo convertido, alguém que recentemente aceitou Jesus, começou nessa caminhada, é o livro de Lucas. O que você pensa? Não, a gente está fazendo uma leitura, pelo menos nós com a mocidade da nossa igreja, e Lucas ele tem um papel impressionante de trazer Jesus como homem perfeito, né? Então, em vários momentos dali, vai tratar Jesus orando, né? Orando para escolher os discípulos, a todo momento orando, né? Então falando com o Pai, né? Então vai falar sobre o ministério de Jesus junto com as mulheres, né? Quebrando o paradigma de preconceito. Então acho que é um livro essencial começar por... E o que é interessante, Lucas ele era um médico. Sim. E ele era um escritor. Sim. É um historiador. Sim, ele traz muitos detalhes. Ele traz muito detalhe, isso é importante, porque quem está começando a fazer a leitura vai ter uma leitura um pouco mais completa, talvez com algumas coisas mais completas aí. Enfim, vamos correr, senão nosso tempo corre por nós, né? A terceira dica para a leitura da Bíblia é que você tenha uma boa tradução. A nossa igreja, a qual nós fazemos parte, ela tem no seu estatuto que a leitura oficial da nossa igreja é Almeida Revista e Corrigida. Essa leitura, por mais que ela seja de fácil interpretação, ela é um pouquinho mais rebuscada.
nós temos leituras ou traduções mais fáceis. Essa leitura da Almeida, né, ela muitas vezes, para você estar num culto, por exemplo, ali congregacional, é melhor pelo fato de todos lerem a mesma tradução. Só que se você quer ler a leitura e muitas vezes não tem noção ou tem pouco conhecimento da Bíblia, eu indicaria para você três edições, né? Eu indicaria a NVI, a NVT, né, que são, ou melhor, duas, né, porque acho que são essas duas que são as mais atualizadas. Sim, e que trazem os termos mais atualizados. Tem algumas traduções que talvez a gente tenha que evitar. Depois a gente faz um vídeo, acho que seria legal fazer um vídeo só de traduções, né? Uhum. Mas há algumas traduções que você precisa evitar porque ela não traz, ela não é fiel, né, à origem. Então, mas essas que o Vini acabou de dizer, a NVI e a NVT. A NVI é a nova versão internacional e a NVT é a nova versão transformada. Eu gosto muito, eu não tenho costume de usar a NVT, mas eu uso muito a NVI para eu também faço a leitura da minha pela NVI. E, inclusive para trazer o ensino lá na congregação, na nossa igreja, eu uso a NVI. Faço a leitura na Almeida Revista e uso a NVI para que as pessoas entendam. Eu já ouvi muito as pessoas dizendo que é difícil ler a Bíblia. Mas às vezes é difícil porque está usando uma tradução que não vai condizer ali com o seu entendimento e tal. Então é melhor que você tenha uma boa tradução aí. Não, perfeito. Bom, a quarta dica é esteja num lugar tranquilo, né? Porque eu acho que você tem que utilizar o melhor tempo para você fazer a leitura. Muitas vezes você lê no ônibus, no metrô, muitas vezes você não vai conseguir absorver o que a palavra tem para te passar. Sim. Muitas vezes você faz uma leitura pelo celular, alguma coisa ali no meio do metrô, no ônibus lotado, é o motorista xingando, é a pessoa querendo passar atrás de você, e muitas vezes dá espaço, não dá, você dorme. Então, esteja num lugar tranquilo. Eu aconselharia, pode ser uma dica bem fútil, mas não. Estar num lugar para você meditar na palavra do Senhor facilitar a concentração, né? Sim. Que você está fazendo, né? Então, essa é uma dica que pode parecer besteira, mas faz toda a diferença na sua concentração para você absorver melhor o texto. Muito bem. A outra dica, pessoal, é escolher um bom horário. E aí alguém vai dizer assim, qual que é o bom horário? Veja só, se você vai fazer a leitura à noite, depois do seu dia todo de trabalho, de casa, cuidar das crianças, ou sei lá, quais são as suas atividades, fazer janta, pensa que você vai fazer a leitura pro final da noite, não vai rolar. Porque nem todo mundo consegue essa proeza, né? Você vai estar cansado, muito provavelmente, né? Dependendo de como for a sua vida, é claro. Então, você precisa escolher o melhor horário para você. Alguns dizem que o melhor horário seria o primeiro horário, né? Da manhã. Quando você acordou, você está com a mente fresca, você consegue se concentrar mais, mas é o melhor horário para você. A gente sabe que pessoas produzem de formas diferentes. Eu, por exemplo, de manhã não consigo produzir, né? Mas eu sei que, por exemplo, à noite pra mim é melhor, né? Só que isso varia, né? Que você falou. Tem pessoas, por exemplo, donas de casa, pessoas que trabalham, estudam. Muitas vezes à noite é um horário complicado. Então, por exemplo, uma pessoa fala assim, então que horário eu posso ler? Eu aconselharia na hora do almoço, né? Ali da sua uma hora ali de almoço, ou no seu intervalo da faculdade. Um horário que você vai conseguir se concentrar, se dedicar à leitura, porque senão vai acabar sendo tempo perdido. Você não vai absorver o conhecimento, não vai desenvolver, daqui a pouco vai abandonar a leitura porque parece que ela não está sendo proveitosa, mas na verdade é o horário que não está condizendo com o que você precisa fazer, né? Bom, acho que a quinta e a sexta dicas, elas são bem juntas uma da outra. Primeiro, você tem que ter em mão lápis, caneta, marca-texto. Eu sou uma pessoa que a minha Bíblia está toda arriscada, né? Porque eu acho que é interessante você... Eu troquei recentemente a minha, eu estava com uma dó porque tinha um monte de coisa escrita. Só que a minha tinha acho que mais de 15 anos, talvez. Por aí, uns 12. E aí eu não queria trocar, porque ele estava marcada, né? Você vai marcando as coisas, isso é importantíssimo. E eu acho que é interessante você ter essas canetas, marca-texto e tudo, e padronizar, né? Eu acho que é importante você colocar, por exemplo, para mim, a minha padronização pode ser diferente para você. Por exemplo, todo marca-texto verde eu coloco sobre as dúvidas, textos de dúvida, por exemplo. Por que Jesus falou isso? Por que os apóstolos disseram isso? Textos em azul de marca-texto eu coloco muitas vezes textos que outras religiões colocam para defender o seu ponto de vista. Então, o marca-texto azul me ajuda a tentar identificar. O marca-texto de outra cor, por exemplo, amarelo, eu uso para
personagens, para locais. Então eu consigo ter essa noção de espaço e de organização. Quando eu bater o olho, eu já sei do que está se tratando. Bom, isso aí que o Ben falou. Então tenha o marca-texto e anote as perguntas, as dúvidas. Inclusive não anote para você deixar lá anotado, né? Mas depois busque a informação que você precisa. E falando em buscar, a 8ª dica, né? Tem um material de apoio. E esse material de apoio eu poderia dizer 2 coisas. Um material de apoio para que você consulte, ou 3. Um material de apoio para que você consulte, por exemplo, as dúvidas que você perguntou, seja uma enciclopédia física ou seja uma busca no Google, que seja, mas que você possa consultar, ter esse material de apoio. E tenha cuidado com as pesquisas na internet, claro, para você cair em textos, tentar no máximo uma versão confiável, né, muitas vezes você cai em na internet tem coisas excelentíssimas, mas também tem que saber muita filtrar, coisa que não vai valer e vai te atrapalhar em vez de te ajudar, claro. É que às vezes, eu digo, né, às vezes você tem condição de comprar um comentário bíblico, você tem condição de comprar algum livro, algum dicionário, mas às vezes não. Então, se você for buscar na internet algum material, claro, que não seja pirata, mas que possa te ajudar, filtre bem aí. Eu acho interessante, por exemplo, acho que se você está começando a leitura bíblica e muitas vezes é um pregador, ou muitas vezes você quer para o seu conhecimento, eu indicaria uma Bíblia de estudo, né, um início. Sim. Se você tem um pouco mais de condição e você quer muitas vezes aprofundar o seu conhecimento, eu indicaria comentários expositivos, né? Mais pra frente a gente pode detalhar o material que a gente tem, né? Sim. Eu uso o comentário expositivo Wiersbe, né, que é um comentário, acho que é muito mais prático, e evito usar tanto a internet, porque a gente pode muitas vezes pegar alguma coisa que não é tão importante e que muitas vezes você cai numa cilada se você não sabe interpretar da maneira correta, pode... Um material de apoio, né, Vini, que a gente poderia... Nosso tempo já está quase acabando, já está indo, mas é interessante você ficar aqui com a gente. Um material de apoio que às vezes eu faço uso, não é algo escrito, mas é algum vídeo, algum comentário de alguém que seja, que tenha relevância, que tenha, sabe, pregação. Então, às vezes você não vai assistir uma pregação de 1 hora para consultar aquele material, aquela dúvida, mas tem vídeos cultos de pessoas excelentíssimas aí, que a gente pode fazer um vídeo depois na Trindade Indica aí, de homens de Deus e mulheres de Deus que fazem vídeos curtos, que comentam sobre alguma coisa e tem propriedade para falar. Então, perfeito. O último tópico é assim, não tente traduzir, né, não tente traduzir da sua própria cabeça, porque assim, são mais de 2000 anos de teologia bíblica, então aquilo que você tem dúvida, com certeza uma pessoa na história da teologia já levantou e já elucidou para esclarecer para você. Com certeza. Eu falei que era 3, né? Então, a primeira é material de apoio mesmo para consulta. A outra coisa que eu ia dizer, eu esqueci qual era o terceiro, mas eu ia falar, material de apoio, que eu diria um caderno, material mesmo, físico, para que você possa se ajudar, porque às vezes na Bíblia, tem Bíblia hoje já que você tem espaço para escrever. A minha é a Bíblia Anote, né? Mas tem outras que não, você vai fazer só algumas anotações pequenas, mas você tem um caderno, uma agenda, um bloco, né? Que ande com ele, porque vai te ajudar, inclusive em pregações que você está em alguma igreja, você pode fazer anotações muito interessantes que vai te servir para estudar depois. E a terceira coisa que a gente não anotou, mas eu coloquei como esse material de apoio. Às vezes pode te ajudar, mas pode atrapalhar também. Você ter um apoio de leitura, um plano de leitura. Sim, sabe? Não ajuda. Então assim, tem pessoas que para elas é melhor seguir aquele plano direitinho ali. Que aí entra na nossa 9ª dica, né? Que é leia com atenção e não corra, né? Então muitas vezes a pessoa... eu quero acabar logo, vou ler a Bíblia inteira em 2 semanas. Não vai dar certo. E é porque você não absorve os detalhes e naquela. Se para você, você consegue fazer uma leitura mais calma, né? Faça uma leitura mais pausada, por exemplo, mas tenha na sua consciência, e essa é a nossa 10ª dica, né? Tenha constância e disciplina, né? Por quê? Exato. Porque às vezes a pessoa lê devagar, né? Então se programe, leia 3 capítulos ou 5 capítulos por dia, ou se não, comece com 3 e vai aumentando, comece com 1 ou 2 e vai aumentando. Precisa criar o hábito, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, as pessoas começam a ler a Bíblia e param
às vezes não é nem no meio, é no décimo ali do caminho. Então, assim, criar essa constância, ter essa disciplina, às vezes ter alguém para compartilhar isso com você. Vini, vamos ler a Bíblia aí. Um cobra o outro, sabe? Isso vai gerando uma disciplina, um hábito. E vai ser naquela, o poder, que existe aquele livro, O Poder do Hábito, né? E tem vários estudos falando que para você tornar alguma coisa um hábito, né? Você tem que fazer isso por cerca de 21 dias, né? Então o seu corpo entende que aquilo é um hábito, uma rotina sua. Então, tomar banho, escovar o dente, acho que se você é uma pessoa normal, está no Brasil e uma pessoa limpinha, né? Eu acredito que você tem um ritmo de tomar banho todos os dias, porque a sua cabeça entende que isso é uma rotina, né? E isso faz com que você tenha uma constância. Sim. E a leitura da Bíblia vai por esse mesmo caminho. É isso aí, gente. Essas foram as dicas, as 10 dicas aí, um pouquinho mais de tempo, mas muito interessante. Espero que vocês tenham aproveitado. Curta, compartilhe o canal, divide aí com seus amigos. Com certeza. Assine, né? Aqui coloca aí para compartilhar tudo. E siga a gente aqui, assine o sininho aí, né? Porque aciona o sininho, né? Porque aí você vai conseguir nos acompanhar e tá sempre nos acompanhando das novidades. Porque agora nós estamos religiosamente toda sexta e todo domingo publicando vídeos para vocês. É isso aí, pessoal. Até mais. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém.